Oi, gente. Vou contar pra vocês um caso de uma pessoa que se casou com homossexual, uma mulher que se casou com homossexual. Isso é mais comum do que a gente imagina, né? Homens homossexuais casarem com mulheres para poder constituir família, às vezes esconder, né, a sua sexualidade. Não só homens, eu conheço mulheres também que se casaram e são homossexuais, né? E esses homens, alguns deles são assumidos e outros não. Alguns, a gente teve até um caso aí famoso aí de uma pastora, né? Famosa, aí depois você pesquisa. Que ela se casou com um homem que era homossexual. Ele era pastor também e depois de algumas coisas horríveis que ele fez, ela descobriu a homossexualidade dele e hoje ele é assumido mesmo. Parece que tem até uma igreja homossexual. Depois vocês procuram saber. Então, o caso dessa pessoa que eu quero contar pra vocês, nesse caso é um pouco diferente dos outros, porque ele era assumido, né? Na verdade, os dois começaram a namorar. Ele começou a namorar com essa moça e ela não sabia que ele era homossexual. Depois, ele resolveu contar a verdade pra ela, foi honesto, né, pelo menos, né? E resolveu contar a verdade pra ela e ela se separou. Ela falou, não, eu não quero ficar junto, os dois estavam namorando. Não quero ficar juntos, não quero isso, mas ela era apaixonada por ele. Mesmo sendo apaixonada, ela não quis aceitar essa situação. Então, eles se separaram, passaram um tempo, ela teve filhos, mas ela era mãe solteira. E ele teve uma desilusão amorosa e ele decidiu que queria se casar e ter um filho. Então ele procurou ela e fez uma proposta. Eu quero ter um filho e você precisa de um pai para os seus filhos. Então vamos casar, eu adoto os seus filhos, eu cuido deles e você me dá um filho, porque é o meu sonho ter um filho. E ela era apaixonada por ele. Ela aceitou porque ela gostava dele ainda. E os dois eram amigos. Então, assim, não era uma coisa assim absurda, né? Ela aceitou porque ela gostava dele. E ela achava que talvez depois do casamento ele poderia mudar. E ele queria realmente dar uma resposta para os seus pais, né? Esconder a sua homossexualidade, ter filhos, né? E ela aceitou e os dois se casaram. E tiveram um filho. Então, o casamento deles não durou muito tempo. Claro que não, foi um inferno, né? Porque como que uma pessoa homossexual que não tem desejos sexuais por mulher vai viver com uma mulher? Então, ele começou a ter relações com outras pessoas e isso foi, né, dando problemas, e os dois se separaram, mas ele criou as filhas, né, como se fossem os filhos dessa mulher, como se fossem filhos dele. Mas ela nesse caso, ela sabia que ele era homossexual. Ele foi honesto com ela. Agora, eu conheço casos de pessoas, de homens que são homossexuais, mas que se casaram, que se relacionam com mulheres, mas que não falam que são homossexuais. Mas o mais interessante é que essas mulheres não percebem que eles são homossexuais, que é o mais, assim, assustador, né? De você não perceber que a pessoa é homossexual, gente. Todo mundo percebe, menos ela, porque a paixão cega, né? Mas eu conheço pessoas que são nitidamente homossexuais e as mulheres acham que não. Mas eles não têm relação sexual, eles não têm desejo sexual pelas mulheres. E eles põem desculpa em outras coisas, falam que estão doentes, falam que estão com problema, falam que estão assim, que estão assado, sabe? Eles têm todo o jeito de homossexual e as mulheres não percebem isso. Mas existem aqueles homens também que não têm trejeitos homossexuais, mas que têm desejos homossexuais e que vivem
enganando as mulheres, e muitas vezes a mulher acha que o problema é com ela. Acha que ela é feia, acha que ela tem algum problema. Por que que o meu marido não sente atração? Por que que ele não quer e tal? Na verdade, é porque ele não gosta de mulher. E isso acontece muito, gente. Eu conheço até mulheres que se casaram, que são homossexuais e que viviam como se fossem heterossexuais, mas nitidamente elas são homossexuais, né? Já teve a mulher que foi casada, me cantou, tipo assim, olha pra você ver que coisa, mulher, porque aí eu falei, não, eu já percebi que a pessoa tinha trejeitos homossexuais, mas fui percebendo que eu tive certeza quando essa pessoa veio com uma conversa pra cima de mim. Mas, gente, isso é muito comum, isso acontece demais. Mas o que é o mais triste nessa história toda? O mais triste é quando a pessoa é engana, né? Quando você não gosta, né, da fruta, como a gente diz, né? Não gosta de mulher, você tem que ser honesto, né? Seja honesto com a mulher. A não ser que você quer constituir uma família. Eu sigo uma pessoa aqui na internet que ele fala que ele é ex-homossexual e que ele se casou agora, mas ele ainda tem trejeitos homossexuais. E a mulher sabe, ela aceita e ela vive essa vida com ele. Agora, como que é a relação entre os dois, a gente não sabe, mas não deve ser fácil, né? Não deve ser uma vida fácil. Então, às vezes, se o homem se declara homossexual, e fala que quer casar com essa pessoa, que gosta dela, eu acredito que pode acontecer dele gostar da pessoa, porque amar uma pessoa não significa sentir desejo sexual por ela. Você pode amar uma pessoa e não ter desejo sexual, né? Então, ele pode gostar da pessoa, ter planos com a pessoa, mas não ter desejo. Mas como que um casamento, como que um relacionamento vai sobreviver se não existe atração sexual? Gente, não existe isso, casamento nenhum que perdure dessa forma. Vocês podem até tentar. E outra coisa, nunca casem com uma pessoa achando que ela vai mudar. Eu vou casar com ela e depois ela vai mudar. Eu tenho certeza que eu vou mudar. Gente, tudo que é de ruim de uma pessoa piora com o casamento. Então, não caia nessa bobeira de achar que eu vou casar com ele vai apaixonar por mim e vai ser diferente. Não vai. Se esse homem, se você no início do namoro, no início do relacionamento, você já começa a perceber uma falta de desejo sexual, gente, não é normal. Não é normal um homem ficar solteiro ou ficar sozinho muito tempo e não ter desejo sexual. Mulher também. Mas a mulher, normalmente, ela, às vezes, dependendo da mulher, ela até, né, tem menos desejo do que o homem, em alguns casos. Mas não é natural uma pessoa tá namorando, tá relacionando com a outra pessoa e não ter desejo sexual. Então, eu falo pra vocês uma coisa. Se vocês forem relacionar, casar com uma pessoa, você tem que olhar primeiro o caráter, várias coisas que que são primordiais. Mas a questão sexual, gente, ela é muito, muito mais importante do que vocês possam imaginar. Isso conta, mas conta demais num casamento. Quando você pode até achar que vocês têm uma amizade legal, que vocês riem muito, que vocês conversam sobre muitas coisas legais. Vocês têm um papo legal, inteligente, mas isso não é suficiente para manter um relacionamento, um casamento, gente. Então, a própria Bíblia fala, né, que você não deve negar um ao outro sexualmente para que não abra brecha para o casamento ser destruído. Então, a falta de desejo sexual é uma das principais causas de separação e de traição. Então, antes de você se relacionar com uma pessoa, observe se você tem desejo por ela e se ela tem desejo por você. Porque se ela não tiver desejo sexual por você, não case. Não case. Pode ser linda, pode ser lindo, pode ser o que for. Mas não case. Porque se no namoro, que é a época que é mais
a gente sente mais desejo, a pessoa não demonstra desejo por você, então no casamento vai ser muito pior. Porque quando vier a intimidade total, o desejo tende a diminuir. Então, se a pessoa que você se relaciona com ela não demonstra desejo, gente, mesmo que você seja um cristão, que não queira ter relações sexuais antes do casamento, não é natural não ter desejo. Você pode não ter relações sexuais, mas você não ter desejo e a pessoa não demonstrar que tem desejo por você, isso não é normal, isso não é natural. Então, não case com uma pessoa que não tem desejo sexual por você e que você não tem por ela, porque isso não vai mudar com o casamento. Só vai piorar. Ela pode ser uma pessoa bacana, gente boa, santinha, boazinha, mas isso não é suficiente para manter um relacionamento. Quando você estiver casado, sem desejo sexual, o que vai acontecer? Provavelmente você vai sentir atração por outras pessoas. E vai acabar com o seu casamento. Você vai viver desejando outras mulheres e outros homens e outras pessoas. Porque é essencial que exista desejo. Você que é cristão, leia lá em Cantares, você vê um casal, um exemplo de casal, né, de Salomão com a amada. Eles tinham muito desejo sexual um pelo outro, muito desejo. E isso é essencial para um casamento feliz, para um relacionamento feliz, gente. Um homem que não tem desejo pela mulher e a mulher que não tem desejo por um homem, isso nunca vai dar certo. Vocês podem viver como irmãos, como amigos, mas o que vai acontecer? Você vai começar a desejar outras pessoas e ela também, porque não tem desejo um pelo outro. Então, existem muitas pessoas que não gostam, homens que não gostam de mulher e mulheres que não gostam de homens, que entram em relacionamentos para iludir, para enganar, ou seja, para se esconder. E alguns assumem que não gostam, talvez porque querem constituir uma família, terem filhos, mas pode ter certeza, não importa o motivo pelo qual você casou com um homossexual, você vai sofrer muito, isso sem dúvida alguma. Por que você vai sofrer? Porque você vai se sentir horrível. Você vai achar que o problema é com você, que o problema é com a sua aparência, o seu corpo, é você que não sabe fazer as coisas, aquela pessoa o tempo todo te rejeitando, não olha pra você. Gente, um homem que não olha pra uma mulher tem algum problema. Então, se ele não olha pra você com desejo, se ele não tem desejo por você, provavelmente ele não gosta de você ou ele não gosta de mulher. O homem, a mulher, a mesma coisa. Então, é natural que vocês tenham desejo no namoro e muito desejo. E isso tem que ser conversado entre vocês. Vocês têm que falar sobre isso. Falar do desejo que um tem pelo outro. Porque você tem que analisar se você vai conseguir viver com uma pessoa que tem pouco desejo ou que tem muito desejo sexual. Se você vai conseguir suprir aquela pessoa ou se você não vai. Então, as pessoas têm que ser honestas umas com as outras. Eu não gosto de mulher. Então, para que você vai arrumar uma mulher para poder fazer maldade com ela? Para poder tirar dela a possibilidade de ser feliz num relacionamento? Você quer ter filho? Converse com uma mulher e fala assim, vamos ter um filho comigo? A gente só tem um filho e pronto. Quem sabe você acha alguém que queira. Mas, agora, você enganar uma pessoa, você viver uma ilusão, estragar a vida de uma pessoa, se você não tem desejo sexual por ela, é muito triste isso, né? Então, existem muitas pessoas assim, mulheres, por favor, prestem atenção nos detalhes, nos sinais. Um homem que não tenta nada, que não te olha, que não fala de você, não te elogia, não demonstra desejo por você, alguma coisa está errada. Então, observe os sinais. Observe os sinais. Talvez você é crente, você acha que não deve expressar desejo. Não. Você não deve ter relação sexual antes do casamento, mas expressar o seu desejo pela pessoa e a pessoa expressar por você é o mais correto. Isso tem que ter, para vocês saberem se realmente os dois vão dar certo ou não. Tem possibilidade de dar certo esse relacionamento ou não.
Então só case com uma pessoa que você tenha muito desejo sexual por ela e ela por você, porque isso não vai dar certo se não tiver. Eu falo isso e eu tenho certeza do que eu tô falando. Então, só case com quem você tem muito desejo e que ela tenha o mesmo desejo por você. Tá bom? Deus abençoe vocês, a sua vida, o seu dia, que você tenha um dia lindo, lindo, lindo. Grande beijo pra vocês. Tchauzinho. Até o próximo. Depois eu vou contar mais histórias pra vocês. Tchauzinho.